A gente fala agora com a Nayara Andere a respeito da morte do jovem de 22 anos que pegou um ônibus interestadual de São Paulo para Pouso Alegre e ao chegar no terminal rodoviário ele estava morto. A família, Nayara, quer saber a causa da morte, que até agora eles não têm isso, né? Mago, você imagina você enterrar um familiar sem saber do que ele faleceu. É justamente esse o sofrimento da família de Marcos William Ferreira dos Santos, de 22 anos, aqui de Pouso Alegre. O jovem tinha ido para uma integração em uma empresa em São Paulo e passou mal. Ele buscou atendimento médico e, ao voltar, acabou morrendo dentro de um ônibus que teve como ponto final o terminal rodoviário aqui de Pouso Alegre. Esse caso aconteceu na segunda-feira, por volta das 10 horas da noite. A Polícia Militar atendeu a ocorrência. O SAMU também esteve no local, diz que, ao chegar ao local, constatou que o jovem já estava morto e que, por isso, o corpo dele, então, foi enviado para a perícia do Instituto Médico Legal. Eu conversei com os irmãos de Marcos, que falam do vazio que a família está sentindo e a indignação por não saber a morte. Isso porque, no atestado do IML, do Instituto Médico Legal, cita que a causa da morte foi indeterminada. Então, a família busca respostas, como pede um dos irmãos dele, que conversou comigo, o Antônio. A família, então, era de 4 irmãos e o Marcos era o caçula. Então, no caso, ele foi para São Paulo fazer uma integração da empresa com a qual ele ia trabalhar. Lá ele veio a passar mal, a empresa encaminhou ele para o hospital. Lá foi alegado que ele estava com começo de infarto. E de vez deles ter deixado, né, ele no internado, ter chamado algum parente, ter comunicado os familiares, e fizeram a liberação e ele veio embora. Ao qual ele está chegando em Pouso Alegre, ele teve outro infarto, possível infarto, né? E veio a óbito. Até então foi feito o funeral dele, mas sem respostas da causa da morte. Então venho aqui pedir para as autoridades que possa dar uma notícia, né, pra gente nesse momento tão difícil, a qual foi a perca dele. Um jovem cheio de sonho, uma vida linda pela frente, né? Porque minha mãe, está muito abalado com essa morte dele. E que não é fácil, né? Não é fácil, infelizmente não é fácil. Durante o atendimento da Polícia Militar, antes da chegada da perícia, a PM destacou que não foram constatados sinais aparentes de violência e que a perícia técnica realizou os procedimentos de praxe, depois liberando o corpo para a funerária. Agora, para a família, a maior dor é justamente essa falta de respostas. Lembrando que quem determina a causa da morte é o laudo do Instituto Médico Legal. Eu também conversei com o SAMU, a equipe fez o socorro no momento e disse que, nesse caso em que o paciente já está em óbito quando os socorristas e a equipe de médicos chegam ao local, não é possível constatar quais sintomas poderiam ter levado, por exemplo, a um infarto ou outra causa semelhante. Quem também falou com a nossa reportagem é a irmã, no caso do Marcos, né? E ela me relatou o seguinte, o mesmo sentimento do Antônio, outro irmão dela, que a família está vivendo momentos de angústia. Ela descreveu que foram 12 horas de espera desde o momento da morte até a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal. Um sentimento que, segundo ela, se prolonga por essa falta de informação. Depois de muita insistência na porta do ML, para a liberação do corpo, a família já estava angustiada, os parentes, os amigos já estavam ali todo mundo esperando, porque o funeral estava marcado a partir das 9 da manhã e não tinha médico legista para poder liberar o corpo dele. Depois de uma denúncia feita na Polícia Civil, o médico legista chegou, inclusive muito rápido, cerca de 10 minutinhos depois ele chegou, mas depois foi informado para a gente que não tinha um auxiliar para auxiliar. Então aí foi mais um tempo até ele chegar em torno de 1 hora da tarde. A causa da morte não foi detectada, não foi encontrada. No laudo fala que a causa da morte é indefinida. Assim, nenhuma morte é indefinida. A morte tem que ser definida, ela tem que ser investigada. E a gente da família, nós ficamos sem resposta. A gente não sabe qual a causa da morte. A gente acredita que tenha sido um mal súbito, né? Um infarto, devido aos sinais que ele foi socorrido, né? Que ele foi atendido. Mas a real causa da morte, um laudo profissional, nós não tivemos. A gente está sem resposta. Um jovem que fazia esporte, trabalhava, tinha uma vida normal, uma rotina, não tinha nenhum problema cardíaco, nada. Assim, uma pessoa igual a gente mesmo.
Então essa morte repentina aí abalou muito a família, abalou muita gente e ficou 12 horas no ML para poder saber a causa da morte. Ficou de 10 horas da noite até nas outras 10 horas do outro dia. E isso para mim tá me acabando comigo. E ainda no boletim de óbito dele, ainda saiu que a morte não foi identificada. Então, pra gente, simplesmente ele morreu, a gente não tem resposta para dar para os parentes, para os amigos, o que realmente aconteceu, o que aconteceu, se foi mesmo supostamente um infarto, se foi realmente negligência médica do hospital ter liberado ele para vir embora. Então, assim, tá complicado. A gente não sabe o que faz, mas eu confio em Deus que logo, logo a gente terá essa resposta. Nós procuramos a Polícia Civil para saber informações referentes ao caso. A PCMG diz que instaurou um procedimento apuratório preliminar para esclarecer as circunstâncias da morte do Marcos e que, no momento, a autoridade policial guarda os laudos periciais da necrópsia do local do fato para dar continuidade às investigações e determinar a causa da morte. E que novas informações serão divulgadas assim que possível, respeitando o andamento da apuração. Eu perguntei se há algum prazo para emissão desse laudo. A resposta foi que isso não tem como ser definido nesse momento. Agora, em relação a essa dor, enquanto vivem à espera de esclarecer o que causou a morte do irmão, a família relembra como ele era um jovem querido por parentes e amigos. É um jovem que desde pequeno sempre teve interesse em trabalhar, estava encaminhando a sua vida do serviço, né? Então, estava muito contente por ter arrumado esse serviço nessa empresa. Um jovem que sempre andou certo, como diz minha mãe, ela até falou lá no ML lá que tá demorando com o corpo dele, não era um bandido, não era um traficante, era um jovem servo de Deus, né, da igreja, um jovem que conhecia os caminhos de Deus e que estava iniciando a sua vida, né. Venho pedir para Deus, né, que conforte os corações, principalmente da minha mãe e com meu pai, que a perca de um filho não é fácil, né? Reparar essa dor. Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares, né? Tão jovem aí, tão cheio de vida, né? E é como os próprios familiares falaram aí, que não saber, né? Porque não tinha esse histórico antes para saber a causa da morte do Marcos William. Nossos sentimentos a todos e vamos acompanhando esse caso.